Bem-vindos ao canal Palmeiras Destaque. Fique por dentro das notícias do Verdão. Não deixe de se inscrever. Vamos ao vídeo. Vamos lá com o Vinícius Nicoletti, que o Vinícius sabe do que eu tô falando, porque ele também acompanha essa instabilidade no clima, mas não no Palmeiras, porque esse segue naquela regularidade de sempre, né, Vinícius? Exatamente, Bruno. O Palmeiras não tem estabilidade, pelo menos nesse início de ano, onde teve aquele protesto da torcida, mas logo o Palmeiras confirmou o título da Supercopa do Brasil diante do Flamengo e está invicto na temporada. Melhor campanha no Campeonato Paulista, com 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates, e tenta aí manter essa invencibilidade na primeira fase, como aconteceu no ano passado. O ano passado foram 9 vitórias e 3 empates. Todos os titulares à disposição do técnico Abel Ferreira, o time voltando a trabalhar depois de 2 dias de folga para o próximo jogo contra a Inter de Limeira. E fica essa questão, né, Bruno? Qual será a estratégia do técnico Abel Ferreira? Força máxima contra o Inter, descansa no final de semana contra a Água Santa, coloca aquele time reserva que já tem 2 vitórias no Campeonato Paulista e prepara o time para enfrentar o Corinthians. Essa é a tendência. O que todo mundo já discute um pouquinho aqui é se o Giovani de repente pode ganhar alguma chance como titular no lugar do Hendrick, colocando o Rony um pouquinho mais à frente. Isso pouco provável, porque o Abel falou disso também na entrevista coletiva após o jogo contra o Santos, entendendo que o Giovani entrou num momento que o Palmeiras já estava mais tranquilo na partida. Ele até falou, o Hendrick questionou, olha, o jogo agora tá bom para fazer gol, ganhando de 2-0, o Santos vai sair um pouquinho mais, tem um contra-ataque. Então ele entende o momento que o Hendrick jogou a parte mais difícil da partida, o Giovani entrou naquele momento e tem todo o trabalho de firmação do jogador que está chegando à equipe profissional. O Giovani, o ano passado, teve muitas lesões, marcou apenas o 2º gol dele como profissional, o primeiro foi no final de 2021. Outra questão é sobre o Abel Ferreira, cotado para assumir a seleção brasileira nesse momento do Palmeiras, nesse início de temporada que o Palmeiras vem voando. O temperamento explosivo dele não é um empecilho para o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, mas a ideia da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, é renovar com Abel Ferreira até 2027. Isso se ela ganhar a eleição no final de 2024, é o primeiro mandato da Leila. Então, se ela ganhar a eleição, a tentativa de renovar o contrato com o técnico do Palmeiras até 2027. O Abel tem uma ideia de ficar um ano sabático depois de cumprir esse contrato com o Palmeiras. Não fala em possibilidades da CBF enquanto esse convite chegar formalmente, e a Leila espera, se esse convite chegar, seria através do presidente da CBF, e aí ela já declarou também no final do ano passado que poderia liberar o treinador somente para a seleção brasileira. Então fica essa questão, será que o Abel será convidado? Será que vai ter uma estabilidade no Palmeiras quando chegar esse convite? Se ele continua, será que fica no Palmeiras até 2027? São algumas questões para o time que é líder do Campeonato Paulista nesse início de temporada. Bruno? Valeu, Vinícius. E aí amanhã ou na quinta a gente discute também a questão do Giovani. Aqui perto do telão para mostrar a classificação geral do Campeonato Paulista. Quando você abre a página de qualquer lugar na internet, é sempre por grupos. Aqui, a classificação geral. O Palmeiras é o líder absoluto do campeonato com 14 pontos, seguido pelo Corinthians, tem uma ótima pontuação também, 13. São Paulo e São Bernardo com 11. Santo André, Bragantino e Inter de Limeira, 10 pontos. Lembrando que Bragantino e a Inter estão no mesmo grupo. O São Bento tem 9, São Bento lá de Sorocaba. Aí, virando a página, na 9ª colocação, o Botafogo, Água Santa, os 2 com 8 pontos. Aí preocupa muito, o Santos é o 11º colocado na tabela geral, só tem 6 pontos, seguido pelo Mirassol. E aí a turma dos 4 pontos, Guarani, Ferroviária e Portuguesa. E o lanterna da competição até agora, o Ituano com 3 pontos. Denilson, considere, fale, traga as suas análises aqui sobre essa classificação. Obviamente, vamos começar falando aqui, Loirão, da segunda, dentro do que a gente está mostrando agora, né, da classificação geral. Chama a atenção, obviamente, o Santos nessa situação, né? Se você pegar aqui, ó, a Ferroviária e Portuguesa e também o Guarani, são só 2 pontos de diferença, né? E você pega um time que tem uma tradição dentro do Campeonato Paulista. O Ituano, para mim, chama a atenção, nessa posição geral, 16º colocado, porque o Ituano nos últimos jogos, ou nos últimos campeonatos estaduais, se destacaram.
né? Bastante. Então, tá nessa posição no Campeonato Paulista chama atenção, pelo menos na minha opinião. E na primeira parte da tabela, o São Bento que enfrenta se eu não me engano, o São Bento enfrenta o Santos na quinta-feira. Então, um jogo decisivo para o Santos. E na parte da primeira parte da tabela, destaque aí também para o Santo André e São Bernardo, né? Que estão configurando aí na primeira parte da classificação geral aí que a gente vem mostrando no jogo aberto. Pois é, e a gente vê que aqui os 3 primeiros colocados, nenhuma surpresa, não é? Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Daqui a pouquinho, não na próxima rodada, mas depois a gente vai ter o clássico Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. Aí sim o bicho pega, porque o Corinthians começando muito bem o trabalho do Lázaro no Paulistão e o Palmeiras com aquela regularidade habitual que todo mundo já conhece. E já teremos agora nessa rodada São Paulo e Bragantino, que são equipes que lideram os seus grupos. E a gente tem, inclusive, essa classificação por grupos, que a gente vai mostrar agora. Lembrando que os 2 primeiros colocados de cada grupo se classificam e na próxima fase eles vão se enfrentar. Então, por exemplo, hoje seria Bragantino e Inter de Limeira, os 2 com 10 pontos. O Botafogo faz uma boa campanha, mas perdeu para o Corinthians, aí caiu aí na tabela. E o Santos é o lanterna do grupo A, não pode. Assustador, né, Sá? A gente acabou de falar do Santos, segue aí os grupos, Loirão. O São Paulo é o líder do grupo B, não é? Tem 11 pontos, seguido pelo Água Santa. Aí Mirassol e Guarani. O Guarani também faz uma campanha ruim. Acabou sendo derrotado no final de semana pelo Bragantino. Uma equipe que a gente sempre espera pela tradição um pouco mais. Mostrar também o grupo C, que é o grupo do Corinthians, que lidera com 13 pontos. Aí seguido pelo São Bento, a Ferroviária e o Ituano. Aqui Ferroviária e Ituano mal, os 2 do campeonato. E o São Bento até fazendo uma campanha interessante. A Ferroviária que já trocou de treinador, né? Que é o Elano, né? O Elano assumiu a Ferroviária novamente. Agora o grupo D, finalizando a classificação do Campeonato Paulista, liderado pelo Palmeiras, 14 pontos. Aí o São Bernardo, bem. Santo André também, 10 pontos, não é? E a Portuguesa, essa sim, complica um pouco, não é? Voltou a disputar depois de muito tempo, né, o Campeonato Paulista e agora lutando aí na parte de baixo da tabela e mais uma vez aí a classificação geral. Para quem não tinha visto aqui. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o like e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!